Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de reflexão, de meditação, agora com a carta de São Paulo aos Efésios. 2 dias serão necessários para meditarmos esta carta de São Paulo. Hoje é o dia de número 341 do nosso ano e das meditações. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos agora para o estudo, a meditação de uma nova carta de São Paulo, agora a carta de São Paulo aos Efésios. Existem alguns pesquisadores, autores que dizem que esta carta ela não foi escrita por São Paulo, mas foi escrita depois da sua morte por alguns dos seus discípulos. Porém, a maior parte dos estudiosos, a tradição da igreja, sempre reconheceu esta carta como sendo uma carta de São Paulo. Então, nós vamos chamá-la de Carta de São Paulo aos Efésios. Possivelmente, esta carta ela foi escrita enquanto ele estava na prisão, em Roma. Nós vamos ver que estamos diante de um texto muito bem elaborado, um texto muito bonito. Ali no começo vai falar sobre a Trindade. Depois, no meio da carta, vai falar sobre a importância da igreja, vai dizer que a igreja ela é o corpo de Cristo. O autor, São Paulo, ele vai comparar a igreja, o relacionamento da igreja com Cristo, como deve ser o relacionamento da esposa com seu esposo. E lá no final, no capítulo 6, um texto muito conhecido, muitos vão se recordar desse texto, quando diz que nós não lutamos contra forças terrenas apenas. A principal luta que cada um de nós enfrenta, que nós temos no nosso cotidiano, é contra forças espirituais. Por isso, nós precisamos nos armar com a couraça, com o escudo, com as armas do cristão. As armas do cristão que são armas dadas pelo próprio Espírito Santo. Nós vamos dividir a reflexão em 2 dias. Hoje, a carta tem 6 capítulos, capítulo 1, 2 e 3. O primeiro capítulo é mais uma introdução, tem um hino cristológico, falando de Cristo, que é o centro da história, e esse hino também ele fala sobre a Trindade. Então o primeiro capítulo é mais introdutório. E aí depois, como acontece com outras cartas, aconteceu com a carta aos Gálatas, com a carta também aos Romanos, vamos ver a carta aos Colossenses. A primeira parte, São Paulo, ele é mais doutrinário. Então hoje, nesta carta, nos capítulos 2 e 3, nós vamos ver São Paulo falando bastante sobre a doutrina. Capítulo 2 fala bastante sobre a salvação. Depois, o capítulo 3, ele fala sobre a revelação, aquilo que ele apresenta, aquilo que ele ensina, é uma revelação que veio de Deus. E aí depois nós temos algumas exortações. A carta se torna um pouco mais prática, mesmo a segunda parte, a partir do capítulo 4, ele falando sobre a igreja, um tema que talvez seja o tema principal desta carta. Depois do capítulo 4, que nós vamos ver amanhã, é um conteúdo mais prático, um conteúdo mais aplicável para esta comunidade. A carta de São Paulo aos Coríntios, nós lembramos a primeira, ela era mais moral, falando de relacionamentos, de escândalos que acontecia na comunidade. A segunda carta, São Paulo, é como se ele partilhasse sobre o ministério dele, é como se ele abrisse o coração. Agora essa carta é como se ele mesclasse as duas coisas. Ela é principalmente uma carta mais doutrinária, uma carta mais teórica. Por que esta carta ela é meditada, ela se encontra depois da carta aos Coríntios? O padre já disse, e gostaria de repetir novamente, a ordem destas cartas na Bíblia é devido à importância, ao tamanho das cartas, não ao período que ela foi ou que elas foram escritas. Então, a carta mais importante, aquela que é mais longa, é aquela que é chamada de São Paulo, ou Carta de São Paulo aos Romanos. Depois nós temos aos Coríntios, e aí depois nós tivemos aos Gálatas,
agora nós vamos ter a carta aos Efésios, depois nós vamos ver os Filipenses, e aí nós vamos continuando. Então aqui não é por ordem que o texto foi escrito, mas por ordem de importância. É uma carta relativamente difícil, mas nós vamos dialogar, nós vamos conversar e nós vamos pegar os temas principais. Confesso que em alguns momentos eu comecei a grifar tanto, parece que eu ia grifar a carta toda. Então, quando você encontrar, se o senhor e a senhora encontrarem alguma dificuldade na hora da leitura, fique calmo, pare, depois ouça a explicação do padre, ou se você tiver uma Bíblia com nota de rodapé, tente ler a nota de rodapé e não se assuste. O principal é nós entendermos o contexto geral e a mensagem principal da carta. Como de costume, naquela época, uma pessoa que escrevia, ela precisava se identificar. Quem estava escrevendo, para quem que escrevia, e aí precisava, muitas vezes, também fazer uma breve saudação à comunidade. Então, isso que é uma estrutura normal das cartas de São Paulo. Ele diz quem ele é, ele diz para quem que ele está escrevendo, e aí ele faz uma saudação. Então, a estrutura, no começo, ela parece muito de uma carta com a outra. Isso é um dos motivos que nos leva a dizer que esta carta provavelmente foi escrita pelo próprio São Paulo. E aqui nós vemos que esta saudação, essa introdução, ela é muito breve, tem apenas 2 versículos. E aí, se vocês têm a Bíblia, nós vamos ver aqui, existem apenas 2 versículos de introdução. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e aos fiéis de Jesus Cristo. Aqui ele não diz que é para aquela comunidade dos Efésios, ou de Éfeso. Possivelmente ele não faz isso porque ele tinha um desejo que aquela carta se espalhasse e fosse lida também por toda a igreja, por todas as comunidades que já estavam se espalhando no mundo. Então, São Paulo, ele tinha um desejo que essa carta também alcançasse outras pessoas. E aí uma saudação muito conhecida de São Paulo, que nós já encontramos nas últimas cartas. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós já encontramos uma relação muito próxima, podemos dizer que para São Paulo, claramente Jesus também é Deus, então ele saúda desejando graça e paz em nome do Pai e em nome de Jesus Cristo. Depois nós começamos a partir do versículo 3, e aqui é uma das partes mais bonitas da carta. Do versículo 3 ao versículo 14 é que nós precisamos ler. Aqui ele apresenta um grande hino cristológico. Neste hino, ele vai nos dizer, é um hino cristológico, é ao mesmo tempo uma grande ação de graças. Nós vamos ver aqui como que Deus ele salva a humanidade. Nós vamos ver aqui o desenvolvimento deste hino baseado nas 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então, se vocês têm a Bíblia, se vocês têm um marca-página, ou se tem apenas uma caneta, um lápis, vocês vão circular, como o Padre fez quando nós encontramos uma pessoa da Trindade. Veja como já estava claro, aqui nós estamos aproximadamente no ano 60, como já está claro esta relação, a existência das 3 pessoas divinas que formam um só Deus, que é a Santíssima Trindade. Então, antes de nós pegarmos o conteúdo, vamos encontrar aqui a Santíssima Trindade nesse hino, nessa carta aos Efésios. Eu sei que tem muitas pessoas que, por vários motivos, gostam apenas ou conseguem apenas assistir o vídeo, não conseguem ler, ou não tem tempo, ou tem dificuldade na leitura, então acabam perdendo um pouco, porque quando nós tocamos o texto, nós, de fato, fazemos a experiência com ele e podemos aprofundar o nosso conhecimento da fé. Então, veja ali, eu grifei aqui. Versículo 3 já vai dizer do Pai, começa dizendo do Pai. Bendito seja o Deus e Pai. Então aqui eu já circulei, aqui fala sobre o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Então nós fomos abençoados por quem? Nós fomos abençoados pelo Pai. Como que nós fomos abençoados? Com todas as bênçãos espirituais do céu. E como que nós fomos abençoados? Aqui é muito claro, nós fomos abençoados pelo Cristo. Quem nos abençoa é o Pai. E o Pai nos abençoa através de quem? Ele nos abençoa através do Cristo. Então aqui nós já temos essas 2 pessoas da Santíssima Trindade que elas aparecem de uma forma aqui muito clara. E aí depois vai dizer sobre o Filho, então aqui no versículo 3, no comecinho fala sobre o Pai, e aí depois começa a dizer sobre o Filho. E aí onde que aparece o Espírito Santo? O Espírito Santo aparece a partir do versículo 13. Nele também vós,
tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nela tendo crido, fostes selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo. Veja, nós ouvimos a verdade salvadora, e essa verdade ela foi selada, ela foi marcada. Você pode ter uma carta, você pode ter um envelope, mas como que aquilo tem validade? Como que aquilo alcança a sua plenitude ou alcança o seu objetivo final? Como que uma carta, de fato, ela está completa? Como que uma obra ela está completa a partir do selo? Então, como que a nossa salvação ela foi selada? Qual foi o selo? O ponto final. A nossa salvação, a promessa de Deus, foi selada pelo Espírito, o Espírito Santo. E quem que é o Espírito Santo? Aqui ele define o Espírito Santo. Uma vez o Papa Bento XVI, cito muito o Papa Bento XVI, gosto muito dele, tive a oportunidade de fazer o meu doutorado no Papa Bento XVI sobre a Eucaristia. Já disse outras vezes, vou dizer no ano que vem, se Deus quiser, nós vamos mergulhar bastante na teologia católica. Então, eu tive a oportunidade de estudar bastante sobre o Papa Bento. Então, uma pessoa que eu gosto, que eu tive a oportunidade de fazer a minha tese nele. E aí, lendo o Papa Bento XVI, uma vez eu encontrei uma definição sobre o Espírito Santo. Muitas pessoas dizem assim, o Papa é difícil, é complicado. Veja o que ele fala do Espírito Santo. Ele diz assim, quem que é o Espírito? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da alma. O Espírito Santo é a alma da alma. Por que que o corpo ele se move? Por que que o corpo ele tem inteligência, conhecimento e vontade de liberdade? Porque ele tem uma alma. Os dois estão juntos, são inseparáveis, mas existe uma alma que conduz, que orienta, que guia o nosso corpo. Agora, a nossa alma é como se a nossa alma tivesse uma alma. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da alma. Então aqui, essa é a definição do Papa Bento. Mas para São Paulo, quem é o Espírito Santo? Ele diz no versículo 14, é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu, para o seu louvor e glória. É o penhor, é o prêmio, é a consumação da nossa herança. Então aqui nós já vimos, fostes selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo. Então no começo aqui desse hino, que vai do versículo 13 até o versículo 3 até o versículo 14, ele começa com o Pai, o hino é desenvolvido com o Filho, e aí lá no final tem o Espírito Santo. Veja, um hino trinitário, para ficar muito claro que desde o começo a igreja já acreditava nas três pessoas divinas sendo inseparáveis. Algumas pessoas dizem assim, olha, vocês católicos acreditam nos santos. A Bíblia, nós vamos ver isso no versículo 4, tem que ser bem grifado. A Bíblia, São Paulo diz de forma muito clara, nós devemos ser santos. Nós existimos para sermos santos. Querem ver o texto? Versículo 4. Nele, em Cristo, nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha, o Pai nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Ou seja, o Cristo existia antes da fundação do mundo. O Cristo é Deus. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Diante de quem? Diante de Cristo. Como? No amor. Que lindo. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou antes de nós existirmos. Nós temos, aqui não é predestinação no sentido vulgar da palavra, aqui é desejo divino. Nós somos predestinados para sermos seus filhos ou filhos de Deus adotivos em Cristo. Então, como que nós nos tornamos filhos de Deus? Antes, a humanidade era criatura divina. Nós passamos a ser Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus, participando desta filiação através de Jesus, que se torna nosso irmão. Através da nossa unidade com Cristo, que acontece através do batismo, nós nos tornamos também filhos adotivos, filhos por participação na vida do Filho único de Deus. Então, este nosso ser cristão, à medida que nós nos unimos a Cristo, nós nos tornamos também filhos de Deus. Filhos de Deus como? Por participação. O texto continua, gostaria de ler o versículo... E aí, o texto é belíssimo, belíssimo. Vocês, quem já leu, possivelmente já grifou e vai grifar coisas que o padre não grifou. Não tem problema nenhum, não dá para nós grifarmos tudo, porque o texto é muito rico. Aqui nós vamos ver a redenção, versículo 7. Versículo 7, eu grifei aqui com a cor amarela, uma cor bem forte.
O que é a redenção humana? Redenção é a salvação. Como que a redenção ela acontece? A redenção ela acontece através do sangue de Cristo derramado na cruz. Antigamente, para acontecer o perdão dos pecados, era preciso derramar o sangue de um animal. O animal substituía, ficava no lugar do ser humano que tinha pecado. Então, para a pessoa não morrer, se oferecia um animal, derramando aquele animal, era como se fosse uma substituição. É como se fosse uma forma de pagar pelo pecado da pessoa. E aí vem o Cristo e Ele mesmo paga pelos nossos pecados. Veja o versículo 7, belíssimo, belíssimo, riquíssimo. É uma carta muito teológica, tem cartas que são mais pastorais, segunda carta aos Coríntios, eu acho que ela é muito pastoral, mas esta carta aos Efésios ela é muito teológica, ela poderia ser estudada quase versículo por versículo. O texto diz assim, versículo 7, e é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados. Como que nós tivemos o perdão, a palavra lavagem é uma palavra pesada, mas como que nós fomos lavados pelo nosso pecado? Pelo sangue de Cristo. Como que nós fomos redimidos? Como que nós fomos salvos? Pelo sangue de Cristo. Então aqui o católico precisa entender de uma forma muito clara sobre a Eucaristia. O que é a Eucaristia? O que é a Eucaristia para nós? A Eucaristia não é repetição da ceia. A missa não é repetição da ceia. A Eucaristia é a atualização, uma palavra estranha, mas melhor ainda, é a presentificação da morte redentora de Cristo que aconteceu na cruz. É o sacramento, é a forma de se tornar presente, mesmo através de meios que nós vemos que é humano, como o pão e o vinho. A Eucaristia é o sacramento da salvação, é o sinal salvífico. Isso é um sacramento. A Eucaristia é o sinal salvífico da redenção que Cristo realizou na cruz. Por isso que cada missa, no fundo, ela está tornando presente aquilo que aconteceu na cruz, com os meios, com os ministros, com os objetos litúrgicos que foram deixados na ceia, que se torna presente porque o Cristo ressuscitou. Porém, a missa é o sacramento da redenção que Cristo realizou por nós na cruz. Então esse versículo 7 ele diz de uma forma muito clara, nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo e ali aconteceu a remissão dos nossos pecados. Mas isso está no passado. Essa remissão dos nossos pecados, essa redenção, ela aconteceu 2000 anos atrás. Então qual que é o papel da missa? O que acontece na missa católica? Podemos olhar por duas perspectivas. Aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados se torna presente agora. Nós temos a redenção dos nossos pecados que acontece na cruz. Nós temos o Daniel, a Daniela, a Maria, o José, a Joana, o seu Pedro, todo mundo que nos acompanha em casa. E nós temos aqui. Qual que é a ligação que existe entre a salvação que aconteceu na cruz e a nossa vida no dia de hoje? Essa ligação é o batismo. Quando nós somos batizados, nós somos incorporados no corpo de Cristo. Mas essa salvação, ela se torna atual, ela acontece agora, é como se ela estivesse de fato sendo realizada agora, quando acontece a Santa Missa. Então a missa é a atualização, a presentificação daquele sacrifício redentor que remiu os nossos pecados que aconteceu na cruz. Aqui o padre se estende, eu peço desculpas por isso, mas penso que é extremamente necessário. Depois nós vamos ver a partir do versículo 15, ainda na introdução, no primeiro capítulo, São Paulo, ele dizendo sobre ele mesmo. Aqui ele está dizendo da supremacia de Cristo. Naquela época o padre não teve oportunidade de dizer no começo, em Éfeso, na comunidade dos Efésios, ali é uma das cidades maiores que existe até hoje na Grécia, havia uma deusa chamada Ártemis, e haviam pessoas do mundo todo que iam para Éfeso para adorar essa deusa. Então até os pagãos, aqueles que tinham se convertido ao cristianismo, eles amavam Jesus, amavam a igreja, mas eles tinham um pé ainda naquela cultura pagã. Então ali tinha um grande santuário pagão, onde vinham pessoas do mundo todo para adorar aquela deusa. Então aquele era um dos grandes desafios para a comunidade. Dois grandes desafios. Problema de relacionamento entre aqueles que tinham vindo do paganismo e do judaísmo. Aqui havia um conflito. E essa deusa, que era motivo de dinheiro, de comércio, de atração turística, e também a vida, a cultura daquela cidade estava enraizada nessa deusa Ártemis. Então, São Paulo ele vai dizer sobre a supremacia de Cristo.
Cristo, ele está acima de qualquer outra coisa, de qualquer outra pessoa, de qualquer outro, de qualquer outra, entre aspas, divindade que possa existir. Ali no versículo 15 diz assim: por isso também eu, ao ouvir a respeito da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus a vosso respeito. E aí ele vai dizer que ele agradece a Deus por aquela comunidade que de certa forma estava perseverando mesmo com tantos desafios. E aí olha o que ele pede para a comunidade. É preciso ir lendo e circulando. O padre está lá no versículo 17. Ele pede que eles tenham espírito de sabedoria e de revelação para poderem realmente conhecer a glória do Espírito. Que aquela comunidade tenha esperança para que entenda o seu chamado e que a riqueza da glória, que a herança dos santos, a toque, a conquiste. E aí ele diz que a grandeza extraordinária do poder de Deus deve agir na vida daquelas pessoas. Aparece pela primeira vez aqui São Paulo ele dizendo sobre a igreja, que de uma forma muito clara nessa carta aos Efésios aparece ele falando sobre a igreja, que vai aparecer muitas outras vezes. Veja ali no versículo 22. Tudo ele pôs debaixo de seus pés, de Cristo. O Pai pôs os pés debaixo de Cristo. Acima de tudo, como a cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em Cristo. Capítulo 2, padre da temática principal, depois vocês vão ler, e aí cada um vai poder aprofundar. O padre vai citar alguns versículos, depois todo mundo vai ler. O versículo 1 começa dizendo, capítulo 2 vai falar sobre a nossa salvação. No termo da teologia, no grego, chama soteriologia. O que é soteriologia? Soteriologia é o estudo que fala sobre a salvação. Então, o que vai dizer sobre a nossa salvação? Que ela acontece a partir do Cristo. Vós estáis mortos em vossos delitos e pecados. E aí o texto continua dizendo, mas nós fomos salvos pelo Cristo. Olha o versículo 13. Mas agora em Cristo, vós que outrora estáveis longe foram trazidos para perto pelo sangue de Cristo. Olha a unidade que acontece entre aqueles que vieram do paganismo e do judaísmo, versículo 14. Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só. O padre vai citar alguns versículos, depois se vocês puderem, vocês leem. Versículo 3, 4 e 5. Olha o versículo 3, 4 e 5, vai dizer da misericórdia divina. A humanidade estava no pecado, mas a misericórdia divina, o perdão divino não nos abandonou. Nós fomos resgatados pela misericórdia de Deus. Olha o versículo 8, vai dizer aqui que nós fomos resgatados pela misericórdia, mas a nossa salvação, ela acontece por graça de Deus. Então, na carta aos Romanos, enfatiza muito que a nossa salvação, ela se dá através da fé. Aqui também é através da fé, mas aparece esse aspecto da graça, uma carta mais desenvolvida. Sem dúvida nenhuma por causa da fé, porque pela fé nós somos salvos, não pelas obras. Nossas obras são imperfeitas. Mas como que nós temos a fé? A fé não é só uma adesão intelectual. A fé é sempre uma primazia, uma iniciativa da ação divina. Então nós somos salvos, redimidos por Cristo, que age em nós através da graça divina que nos leva a termos fé nele. E aí merece toda a nossa reflexão. Então, os versículos 3, 4 e 5 mostram a misericórdia divina, e aí a partir do versículo 8 e o versículo 9 mostra os meios que nós fomos salvos, que é pela graça e também pela fé. O padre vai ler mais um pouco, nós vamos ali para a cruz. Olha a importância da cruz. Versículo 15. A lei e os mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um homem novo. E aí depois diz assim, estabelecendo a paz e de reconciliar ambos com Deus em um só corpo, por meio da cruz, na qual ele matou a inimizade que existia entre Deus, entre o ser humano e Deus. A salvação, ela acontece através da cruz. Versículo 18 vai falar sobre a Trindade. Pois, por meio de nós, judeus e gentios, num só Espírito temos acesso ao Pai. Versículo 22. E vós também, nele, em Cristo, sois coedificados para serem habitados por Deus
no Espírito Santo. Parece novamente a Santíssima Trindade. Irmãos e irmãs, meditamos hoje os capítulos 1 e 2. Amanhã nós vamos para o capítulo 3 e também vamos encerrar, se Deus quiser, com os capítulos 4, 5 e 6. Que Deus te abençoe, fique com Deus, vamos adiante, mergulhe, leia, medite, faça a experiência de rezar com esses textos belíssimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.